Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso segundo vídeo falando sobre evangelismo, sobre a prática da evangelização. Então continue conosco, nós vamos enfatizar agora, nós já falamos sobre metodologias de evangelização, uma definição sobre evangelismo, o que significa evangelismo, que são as boas novas. Agora nós vamos falar sobre isso, o poder da evangelização pessoal, o poder da sua história na nossa vida, no nosso coração, através da história da igreja. Nós vamos entender, querido, que uma das maneiras mais efetivas para compartilhar a boa nova de Jesus Cristo é o contato pessoa a pessoa. A maioria das pessoas conhece a Jesus Cristo por causa de uma amizade com um discípulo, cujo exemplo e testemunho pessoal da vida refletem o amor de Deus. A Bíblia registra mais de 35 exemplos de Jesus compartilhando as boas novas de forma pessoal, com encontros pessoais, em várias circunstâncias, incluindo o momento da sua crucificação. Ou seja, a essência do Evangelho é a vida de uma pessoa, e é isso que Jesus fala, ok? É o que ele nos ensina através da tua palavra. Nada comunica a verdade do Evangelho melhor do que uma vida transformada pelo poder de Deus. O que Deus tem feito na tua vida? O que o poder de Deus tem feito dentro da sua história? Não existe testemunho mais eficaz do que compartilhar as maravilhas de Deus efetuadas na nossa própria vida. Olha o que diz em 1 Pedro 3,15, nós vemos o apóstolo aqui, Pedro, escrevendo que cada cristão deve estar preparado para compartilhar o seu testemunho, a fim de quê? De responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. É assim que Pedro falou. Nós temos que ter a capacidade de responder a qualquer pessoa que nos pedir a razão da esperança que há na nossa vida, no nosso coração, na nossa história. E essa esperança é Jesus de Nazaré. Quais são os elementos importantes para um testemunho eficaz? Nós precisamos entender primeiramente, querido, que cada testemunho pessoal deve conter elementos que ajudem as pessoas a compreender como é que o poder do Evangelho mudou a sua vida e como Cristo pode mudar a vida dele também. A apresentação do seu testemunho deve ter pelo menos 4 pontos principais. 4 pontos principais. Primeiro, falar sobre a sua vida sem Cristo. Ou seja, conte brevemente como era a sua vida antes de seguir a Jesus. Vida sem Cristo é o primeiro ponto principal que deve ser abordado no seu testemunho pessoal. Segundo, como é que você se tornou cristão? Ou seja, compartilhe o que o fez seguir a Cristo e como você o encontrou dentro da sua história, dentro da sua trajetória de vida. Terceiro, como é que tem sido a vida com Cristo? Explique como é que a sua vida mudou, como é que você era no passado e como você é agora com Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador da sua vida. E quarto, convide essa pessoa para aceitar a Cristo. Ou seja, convide a pessoa a se tornar uma cristã, a ser discípulo de Jesus, assim como você é. Ou seja, querido, compartilhar a sua história é tremendo isso. Deixe claro quais são os benefícios, o que Deus tem feito na tua vida, os benefícios, as bênçãos de seguir a Jesus. Dê exemplos claros do que Jesus fez na sua experiência pessoal. Que diferença Cristo fez em sua vida? Como é que Ele tem incentivado você a tomar as melhores decisões, a fazer as melhores escolhas? Como é a sua vida agora, mais significativa agora, com um propósito, no centro da vontade de Deus? Aborde tudo isso quando você estiver evangelizando. Como era a sua vida antes de Cristo? Enfatize como é que você decidiu seguir a Jesus e quais foram as mudanças positivas que você experimentou andando com o Senhor Jesus. Use sempre uma linguagem simples, nada erudita, rebuscada, não. Uma linguagem simples que o ouvinte consiga entender facilmente. Dedique tempo também para ouvir a história dele. Às vezes ele quer abrir o coração, quer compartilhar a sua vida com você. Dedique tempo para isso. Tente entender também a sua história, a história daquele que você está evangelizando, e compartilhe, sintetize, mostre, ligue com aspectos da sua história que possam contribuir como uma ponte de amor dentro das suas próprias experiências. Identifique com aquela outra pessoa
né? Identifique-se com ela como também um pecador, como uma pessoa vulnerável, que precisa da graça de Deus, que vive debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, não se colocando num patamar de superioridade, mas de igualdade, como pecadores que precisam de um Salvador, como pecadores que são vulneráveis, que reconhecem a graça, o poder e o amor de Jesus. Ajude-o a compreender a diferença positiva que Jesus pode fazer em sua vida. E identifique áreas da sua vida que você pode abordar em seu testemunho. Por exemplo, antes, como é que você vivia? Cheio de culpa. Depois de Jesus, como é que você aprendeu a perdoar? Antes, como é que você vivia a intranquilidade, a ansiedade, a agoniação dessa vida? Agora, como você tem paz no seu coração? Antes, como você era ciumento, inseguro, e agora como o amor de Deus, que excede todo entendimento, tem trazido estabilidade para a sua vida. Antes, como você tinha um vazio dentro do seu coração, dentro da sua alma, e agora como você tem satisfação plena, plenitude de Cristo em você. Antes, como você tinha medo da morte, agora como você tem paz diante da morte, e a morte já não é algo a se temer, porque a promessa de vida eterna é maior do que a morte, e aquele que nos prometeu, ele venceu a morte. Antes, como você talvez sofresse tormentos, depressões, e agora como você tem esperança no seu coração. Antes, como é que você sofria rejeição de pessoas e da vida e de situações, e agora como você se sente aceito por Deus, aceito dentro da comunidade cristã também. Antes, como você vivia na solidão, e agora como é gostoso ter amizade com Jesus e com os seus irmãos. Antes, como é que você era movido por egoísmo, e agora como você é movido por Deus a amar o próximo. Antes, como você era amante do prazer, e agora como você tem satisfação plena em Deus. Antes, como você tinha medo dos espíritos, da feitiçaria, das macumbarias, agora como você foi liberto de todos esses medos, porque o amor lança fora todo o medo. Então, todas essas antes e depois é muito legal para que você faça um evangelismo eficaz, como esses exemplos que nós estamos falando, ok? Então pense um pouquinho sobre isso. Será que realmente você é um evangelista ou você é apenas um ouvinte do evangelho do reino de Deus? Eu te desafio a ser um ganhador de almas, a ir atrás do perdido, a compartilhar as boas novas de Jesus nesse ano, ao máximo de pessoas que você puder, querido. Lembre-se disso, que quando você evangeliza, você compartilha do coração de Deus, o amor de Deus, pelos perdidos, por aqueles que ainda não conhecem a Deus. Lembre-se daquilo que a palavra diz, nós somos embaixadores de Cristo, pessoas capazes, cooperadores de Deus, da lavoura de Deus, capacitados por Deus para reconciliar homens e mulheres com o nosso Senhor, através do nosso testemunho pessoal, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, amém? Então ganhe almas para Jesus, estabeleça metas esse ano, de quantas pessoas você vai ganhar para Jesus, e corra atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, e daquilo que Deus tem compartilhado ao seu coração. Que o evangelismo seja um estilo de vida na sua vida, e que a evangelização esteja permeada dentro do seu coração e no seu dia a dia. Que a graça de Deus venha sobre você, que o poder do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, e que o Senhor te capacite a ser um homem e uma mulher, ou uma mulher segundo o coração de Deus, um conquistador de almas, um ganhador de almas, é feliz, é alegre, porque sabe que a cada ímpio, a cada pecador que se arrepende, existe uma festa nos céus, e um dia nós nos encontraremos com todos aqueles que nós ganhamos para Jesus, nesse lar celestial, e festejaremos com Cristo o triunfo de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre a sujeira e sobre a vida maravilhosa que Ele tem para nós. Que Deus abençoe a sua vida, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas e seja edificado e abençoado pelo poder de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém.